Saudade de todos vocês. Hoje nós temos o privilégio de, daqui a pouco, participarmos juntos do pão e do vinho em memória do Senhor. Mas antes disso, eu quero ler o Evangelho e conversar sobre o espírito da palavra de Jesus com todos nós aqui e com aqueles muitos outros para além daqui, que semana após semana recebem o mesmo benefício de instrução no Evangelho, na palavra. E eu quero que você abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, começando no verso 54. E nós vamos entrar no capítulo 13 até o verso 9, porque é uma sequência que está nitidamente estabelecida pelos evocativos que cada nova divisão que aparece aqui no texto escrito nos apresenta, interligando e mostrando-nos uma mensagem maior do que a imediata, mostrando-nos como é normal no Evangelho, nas narrativas dos Evangelhos, que existem mensagens absolutamente imediatas, que carregam uma sabedoria tátil, semente no campo, quem perde algo procura, quem recebe algo ou alguém que a gente julgava está perdido para sempre, se alegra. E aí, histórias. Um administrador infiel que é flagrado na sua situação de infidelidade, como se vira dos males o menor. E todas as parábolas e metáforas cumpriam um papel imediato de tratar de uma questão do dia a dia, cumpriam um papel metafórico, parabólico, de ilustrarem um significado imediato maior, como a gente vê, por exemplo, em Lucas 16, aqui no caso do administrador infiel, quando se diz que logo após a narrativa daquela história, Jesus se diz que os fariseus, que eram avarentos, ouvindo o modo como Jesus recomendou que quem tivesse sido desonesto no trato dos bens e administrados por nós e pertencentes a outros deveria fazer em relação ao que é alheio, e sendo eles mesmos extremamente ávaros, se sentiram maltratados e ofendidos por Jesus no nível que a gente, lendo, nem imagina que ia ser a dor deles, mas era a dor dos caras imediata. Doeu primeiro no bolso mesmo. Eles nem sacaram como era muito mais sério o que Jesus estava dizendo. Então, tem camadas e camadas e camadas de percepção. E aqui fica claro uma dessas camadas, quando a gente deixa de lado as divisões dos printings das sociedades bíblicas que imprimem os textos, com as subdivisões que são úteis, muitas vezes, para memorizações, mas quando a gente fica preso a elas, a gente deixa de ver a macro perspectiva das coisas. Isto dito, vamos ler Lucas 12, do verso 54 em diante, que diz assim: Disse também Jesus às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, quando o sol está se pondo, ou no ocidente, no lugar onde o sol se põe, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece, porque no Oriente Médio, essa era a interpretação meteorológica quase que automática nos dias de Jesus, já por séculos. Era um
enunciado quase de natureza científica, tamanha era a repetição do fenômeno. Jesus disse, esse tipo de leitura funcional, objetiva, imediata, vocês conseguem fazer. Todo mundo aqui consegue fazer. Ele prossegue e diz, hipócritas, disfarçados, fingidos, dissimulados, sabeis interpretar o aspecto da terra, a meteorologia, desenvolveis funcionalidades científicas, práticas, sois capazes de previsões baseadas em lógicas e de interpretação que leva em consideração a repetição de fenômenos. Vocês são funcionais. Entretanto, não sabeis discernir nada além do imediato. O que acontece nos vínculos, nas relações humanas, na vida de vocês, ou no que o conjunto das situações e dos fenômenos produzidos por vocês mesmos e pela sociedade maior, pelo conjunto cada vez maior, o que isso está produzindo, o que isso está dizendo, o que isso está indicando, em que direção as coisas caminham, anuncia o que é isto, o que é bom, o que é mal, o que é horrível. Vocês não conseguem fazer nenhuma leitura para além do imediato. É o que Jesus está dizendo e mais. Por que não julgais também por vós mesmos, usando a mente, o discernimento, a inteligência espiritual de quem já aprendeu a matrix de Cristo, que é o Evangelho, quem já aprendeu o caráter de Deus, que está revelado em Cristo, na gravidade do seu amor, na radicalidade da sua graça, na verdade da sua justiça, na justiça da sua verdade. Por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Em vós mesmos, nas relações, nas trocas. O que é próprio, o que não é próprio. O que é humano, o que não é humano. O que constrói ou que só destrói. Por que fazemos coisas? Por que a gente não discerne? Por que a gente não conhece por nós mesmos o que é justo? Jesus continua falando de entendimento, de percepção, dos presos ao imediato. Aí ele diz, vocês conseguem funcionar nesse plano, mas se chamar para uma outra camada, vocês já não enxergam. E se olhar para dentro de vocês mesmos, vocês nem existem. De vocês para vocês mesmos. Estranhamente, vocês existem como entes funcionais. Entes científicos, entes administrativos, entes meteorológicos. Nesse nível vocês funcionam, o que denuncia o fato de que nas demais áreas a inaptidão de vocês não decorre de incapacidade, mas de má vontade, é porque vocês não são pessoas de boa vontade. Se fossem, assim como discernem as fisicalidades dos fenômenos à nossa volta, que nos permitem, em discernindo-os, vivermos
competentemente em sociedade, discerniríamos também a nossa época e discerniríamos, sobretudo, o que é justo por nós mesmos. Porque para eu discernir a minha época, eu primeiro preciso me conhecer e saber quem eu sou em relação a este povo no qual habito, cujos pecados eu conheço, porque sou como o povo no meio do qual eu habito, como disse Isaías no capítulo 6 da sua profecia. Depois, se eu tenho alguma autopercepção, se eu conheço o que é justo por mim mesmo, eu começo a discernir a minha época. Porque funcionalidades imediatas, qualquer ente de inteligência mamífero animal com as dotações de QI que a gente tem, encontra a sua funcionalidade social. E Jesus diz, e daí? Vocês são muito mais do que isso. Por que que vocês não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Por que que vocês não ambicionam, sobretudo e antes de tudo, serem pessoas do discernimento, da consciência, da sabedoria, de quem percebe o que está acontecendo à volta, discerne quem ele próprio é, como pode estar sendo ou ser afetado para saber, entender, discernir, se posicionar, se defender, atacar, reagir, ser. E ele vai adiante, diz, falando nisto, de discernir por vocês mesmos, recebam como exemplo o seguinte: quando fores com o teu adversário, com aquele que tu consideras o teu Satanás, a um juiz, a um magistrado, lembra-te que tu podes ter o poder de prevenir isso se tu julgares por ti mesmo o que é justo. Se tu julgares por ti mesmo o que é justo, não precisarás do magistrado. Evitarás adversários desnecessários. Se tu julgares por ti mesmo o que é próprio, o que é digno, o que vale, o que não vale, o que é e o que não é, a tua vida já evitará uma quantidade imensa de dores e de contrariedades, se julgares por ti mesmo o que é justo. Por isso, se for o caso de não ser assim, que nunca seja tarde demais para que assim se torne. Quando fores com o teu adversário a um juiz, a um magistrado, a um oficial de justiça, a um ente de decisões, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para te livrares dele como teu acusador no caminho, para te livrares dele como memória da tua transgressão, enquanto tu estás com ele andando na direção daquilo que, em se estabelecendo, já não tem mais volta. Exerce o teu juízo, a tua justiça, o teu discernimento, o teu entendimento, para evitares calamidades, adversários e adversidades que nascem dos adversários patrocinados pela nossa falta de justiça, de verdade, de compreensão, de bom senso, de percepção do que vale e do que não vale, do que é vida e do que não é vida. Se acontecer de tu te
impores neste caminho, que tu não concluas este caminho enquanto estiveres com ele. Cai em ti, toma por juízo próprio esse discernimento e evita a calamidade que tu puderes evitar, porque chega aquela hora onde já não se pode mais retroceder. Sim, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, ao executor da justiça, e o executor da justiça te recolha à prisão, porque não houve em ti um juízo antecipado que decidiu pela reconciliação, ao contrário, pela tua estupidez, porque tu julgas só o imediato, ou as vantagens ou os prejuízos, não avalias nenhuma percepção maior do teu tempo, da tua época, porque tu não sabes nem quem tu és, não carregas em ti nenhum peso, nenhuma medida do caráter de Deus, que evitaria uma multidão de calamidades na vida. É que tu vives a condição de prisioneiro da desgraça, como tu provas a existência. Digo-te que tu não sairás dali quando fechas esse ciclo, enquanto tu não pagas o último centavo, enquanto os credores da maldade não vêm tirar seu tasco até o fim. Tu podes até estar perdoado por Deus, mas maltratado pela vida por causa da tua burrice. Porque preferiste seguir os processos da lei do cão do que olhares para ti mesmo e julgares por ti mesmo o que é justo, melhor ou verdadeiro, discernindo tempos e épocas, não ficando preso apenas ao que seja valor e quantificação imediata. Bom, isso é a primeira coisa, mas não é aqui que eu queria falar. Isso é a introdução. Aí ele prossegue, olha só, capítulo 13. Naquela mesma ocasião, significando dizer, enquanto ele dizia isso que ele dizia, que eu acabei de ler explicando, o sentido transmediático da comunicação, enquanto ele estava ali falando aquilo, naquela mesma ocasião, e a palavra é ocasião, que não evoca de fato a ideia de ocaso de nada, mas de coincidência, de acaso de coisas. Ocasião é uma coincidência. Houve ocasião, houve circunstância, houve conjunção de fenômenos, houve um encontro. Por falar nisso, chega esse homem, ou seja, uma conexão entre o que eu acabei de explicar aqui, espero ter sido basicamente simples o suficiente para ser compreendido, quando isso que Jesus estava dizendo, ele acabou de dizer, naquela mesma ocasião, chegaram algumas pessoas falando a Jesus a respeito de uns galileus, dos galileus, cujo sangue Pilatos, o mesmo Pilatos que depois lavou as mãos, dizendo nada quero ter a ver com o sangue de Jesus, o mesmo Pilatos da crucificação, tinha misturado o sangue desses galileus que estavam fazendo sacrifício de maneira rebelde, gerando uma insurreição política em nome do rito, praticado fora do templo, portanto, contra a lei dos sacerdotes e contra o status quo e politicamente desinteressante para Roma, porque era um ato religioso, mas com foco e provocação de natureza política. A decisão dele foi decisão romana. Extirpar o mal pela raiz.
chega naquela mesma ocasião, chegam pessoas falando a Jesus a respeito disto, e do que Pilatos fizera, como misturara o sangue daqueles galileus mortos com os sacrifícios que os mesmos realizavam. O senhor soube o que Pilatos fez. E o modo como eles contaram foi aquele modo de quem conta pedindo uma interpretação moral para a ocorrência. Você ouviu? É como eu recebo assim, todo dia, centenas, né? O que você acha? O cara me conta assim uma coisa, aí depois assim, o que você acha, Caio? Quer que você entre de juiz, de partidor, de definidor, de vista a sua toga e vá para lá dizer, separar o joio do trigo. Foi nesse espírito que chegaram aqui a ele e deram a notícia com essa manha que vocês conhecem, essa manha religiosa. Você ouviu, Senhor, o que o Pilatos fez com aqueles irmãos? É tudo muito ambíguo, a gente não sabe se o cara está contigo ou não está contigo, como é que é. Com aqueles irmãos que estavam fazendo aquele sacrifício fora do templo. A entonação já carrega uma melodia de heresia, um bum, 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 de execução. Aí ele sobe assim contigo, só na entonação da fala. E como Pilatos, por causa da ira que suscitou nos sacerdotes, em razão da violação do mandamento levítico, para não criar problemas, eliminou a todos eles. Tu ouviste, Senhor. Aí você ouve isso, você não sabe qual é a desses caras. Do lado que você disser que eles vão dizer amém. É isso mesmo, eu estou contigo, é isso mesmo. São os reis do fingimento mesmo. Aí eles fazem essa primeira pergunta. Tem também a história que Jesus vai contar depois, mas eles chegam com essa pergunta. E Jesus, porém, vejam que esse porém é adversativo, é algo que ele responde contra essa pergunta. Ele se faz adversário desse espírito. E diz, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, que não sofreram nada disso e que estão sobrevivendo muito bem? Desculpe. Chamar as crianças de 7 a 5 anos? Pois não, por favor. Crianças de 7 a 5 que estejam aqui podem seguir com o nosso mano amado, por favor. Podem seguir, tá bom? Então, 7 a 5. Acima, 7 acima. 7 acima. Então, olhem o que diz. E prestem atenção de volta para cá, todo mundo. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? E ele diz, não eram. Eu vou-lo afirmo, que tragédias que habitam acasos, ocasiões, convergências, conjunções de fenômeno, não devem ser interpretadas pela cruência dos cenários que produzem, tanto quanto nenhum ser humano tem que ser interpretado na vida pelo tipo e pelo modo de morte que teve. Ninguém.
A gente sempre acha que gente ruim tem que morrer modos de morte muito horrorosos. Por isso, toda vez que a gente vê modos de morte muito horrorosos, a gente, mesmo não sabendo quem é a pessoa, já faz a pergunta ao contrário: o que terá ela feito para ter morrido assim? É algo tão horroroso que nos habita o tempo todo e nós nem nos damos conta disso. Ele disse: não pensem que a calamidade política, a calamidade social, o juízo da autoridade, ou o indivíduo ter recebido algum tipo de punição pública ou de arbítrio público contra ele, necessariamente faz dele uma pessoa que é infinitamente inferior e, portanto, de uma perversidade extremamente maior do que a de todos os demais que passam como cidadãos ilesos por todas as calamidades da vida. Não interpretem a vida assim. Seria uma cegueira enorme, seria não ver o que é óbvio, é pensar que se está discernindo tempos, olhando como quem interpreta o coração do homem, olhando para uma nuvem no poente, e com a mesma certeza meteorológica dizendo amanhã vai chover. Jesus está dizendo, com gente é diferente. Conheçam primeiro a vocês mesmos. Porque o que acontece entre Deus e o próximo, nenhum de vocês jamais vai penetrar. Cenários de calamidade não designam a pecaminosidade dos indivíduos que andam pela terra. Não necessariamente. A maioria e a maior parte das grandes maldades humanas estão indo velhas de ruins para a sepultura. Velhas de tão ruins e longevas estão indo para a sepultura, enquerquilhadas, como vampiros imortais que não passam e que vão construindo dinastias do mesmo espírito que prosseguem. Algumas duram séculos na terra. Aí ele segue adiante e diz, ou vocês pensam que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé, lá em Jerusalém, e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Porque caiu a torre sobre eles? Porque eles deram o azar, coitados, de serem os 18 que estavam passando por lá, ou subindo na torre mal levantada. O construtor construiu mal, desaprumada, massa fraca, ou vento forte, ou pequenos tremores de terra, abalos sísmicos imperceptíveis. Naquele dia, aqueles 18 foram os primeiros a subir, ou os últimos, ou os do meio. Mas na hora em que a trepidação trepidou o suficiente para cair. E aí Jesus diz, e aí? Tem que ter uma interpretação moral para isso? Tem que ter. Vocês que não se enxergam. Olha o contexto antecedente. Vocês que não se enxergam. Vocês que no máximo trabalham com as categorias da funcionalidade objetiva porque implica em economia, dinheiro e grana. Então, se amanhã vai chover ou não vai chover, é importante que eu saiba hoje. Mas quanto ao mais, são cegos.
não discernem o espírito da época. Porque não conhecem a vocês mesmos, não julgam por vocês mesmos o que é justo. Não têm a matrix da verdade de Deus plantada no caráter, na consciência. E ficam achando que o que evita calamidades na existência é a gente andar com a cabeça cheia de certezas, de arrogantes juízos, interpretando o próximo. Quem está morrendo mal, quem está doente, quem está sofrendo mais, ou aqueles que sofrem porque interpretam a vida assim, e a cada doença o indivíduo pergunta no coração: que pecado pequei eu, Senhor? Ou quando é perseguido por forças tirânicas, tem gente que diz de longe: não sei não, é porque daqui a gente não vê nada, mas quem sabe morando junto, essas cacetadas todas que ela recebe são justificáveis. Sabedoria chinesa de milênios muito milenares. Quando você chegar em casa, todos os dias dê uma surra na sua esposa, bem dada. Porque embora você não saiba nunca porque está batendo, ela sempre sabe porque está apanhando. É assim que o pessoal vai levando. E interpretando a vida, deve estar, alguma coisa está acontecendo. Eu não sei, mas a cacetada não está acontecendo à toa, não. O que Jesus está dizendo acontece à toa. À toa, basta o cara ser Pilatos e você ser João Ninguém, já era. Você vira carta dentro e fora do baralho, e daí? É melhor ser carta fora do baralho, num mundo perverso, onde você é carta fora do baralho porque não tem poder de Satanás na terra, do que nunca ser carta fora do baralho porque se tornou um diabo do planeta. O problema é que o Evangelho quebra com todas essas categorias do nosso olhar de cegueira, de presunçoso enxergamento que a gente tem só porque a gente é funcional, só porque a gente é meteorológico, só porque a gente é científico. A gente se engana e a gente não se enxerga e a gente não discerne nada à volta. Ao mesmo tempo em que ambivalentemente, contraditoriamente, a gente se enche de certezas morais. Dor demais é castigo. Sangue demais tem que ter sido causado por perversidade. Vítima de violência, quase sempre é culpado de alguma outra coisa que a gente não sabe o que é. Servo de Deus, serva de Deus, padecendo desse jeito, será? Aí Jesus disse: parem de fazer interpretações morais dos acasos da existência. Isso é que é maravilhoso. Porque se tinha alguém que podia falar da soberania de Deus sobre tudo e explicar como ninguém jamais poderia explicar, mas também ninguém jamais conseguiria compreender, seria Jesus. Por isso ele não explicou o que ninguém jamais conseguiria compreender. Ele só afirmou para que todo aquele que possa crer na palavra dele creia, mesmo que pareça contraditório para nós. Ele afirmou que não cai um só fio de cabelo da minha cabeça sem que o Pai Celeste não consinta. Ao mesmo tempo ele diz: acasos acontecem.
Acasos acontecem, mas nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o Pai não saiba. Mas, para o plano humano, saiba, nem tudo que acontece, ou quase nada do que acontece, acontece por causa de uma convergência de fatores morais. Muito do que a gente lida como absurdo acontece como convergência casual de fenômenos os mais variados que em Deus tem o seu sentido, mas para mim, jamais. Até o dia em que eu olhe para além do que seja, para além do imediato, para além do imediato, e veja de cima que todas as coisas cooperaram e se ajustaram, e se conectaram, e se comunicaram, e se retroalimentaram para o bem daquele que, não sabendo de nada, não interpretando nada, todavia amou a Deus serenamente no seu coração mesmo. Aí ele diz: não fiquem tentando interpretar de maneira moral a existência, porque ela não apresenta essa exatidão meteorológica praticamente. Nada do que concerne ao ser humano está aberto para essas exatidões. Tenham apenas o máximo de exatidão que vocês consigam sobre vocês mesmos. O máximo que vocês consigam, e olhe lá. Porque se tiverem, vocês vão discernir tempos. Vocês vão compreender o que é possível compreender. E vocês vão entender que a maior parte da vida está para além do que se pode entender, julgar ou discernir em relação à dor e à angústia. E vão entender mais do que isso. Vão entender que tudo, praticamente, o que de mais significativamente importante e nas quantidades mais intensas de como tais coisas desagradáveis nos aconteçam, Jesus diz: vocês vão entender, se ganharem essa compreensão, que elas são completamente evitáveis. Quando na mente da gente, a gente para o processo antes dele chegar onde não dá mais para voltar. Enquanto a gente está com o adversário no caminho, quando, ganhando compreensão, a gente para arrogâncias, ou direitos adquiridos, ou a fanfarrice de um orgulho que quer se provar vitorioso, e ao invés de usar o direito preferencial na rotunda, prefere 1000 vezes parar antes, deixar o doido passar e virar para o outro lado e seguir em paz no seu caminho. Isso vocês não querem fazer, Jesus diz. Isso vocês não querem fazer. O que vocês querem é teologizar e filosofar sobre a calamidade do próximo. Onde está Deus na dor do próximo? Ou por que permite Deus que torres caiam na cabeça de inocentes? Ou seriam culpados aqueles sobre os quais a torre caiu? Quando na realidade o que Jesus diz é: prestem atenção, porque vocês são uns agraciados pela dádiva da bondade de Deus, insistindo para que vocês se convertam, ao invés de ficarem fazendo exumação do próximo. Ele insiste para que vocês se enxerguem e deem o fruto de vida, que não tem nada a ver com fofoca filosófica sobre o próximo, tem a ver com o que você produz na sua existência.
E se você morrer velho, longevo, com todos os dentes na boca, enxergando bem, morrer de absolutamente idoso e abençoado e lúcido até o último momento, aleluia, meu irmão. Mas se inexplicavelmente você for visitado por uma calamidade no seu corpo, ou na sua casa, ou em relação a alguém que você ama, ou se acidentes acontecerem, ou se convergências de fenômenos estranhos simplesmente produzirem um tufão do nada na sua vida, não fique perguntando, nem fazendo julgamentos morais, nem se permitindo julgar moralmente por nada. Fique calmo. Dê o seu melhor fruto nessa hora absurda. Porque o chamado de Deus é para que a grande resposta da gente, a qualquer que seja o tempo, a hora, a época, a circunstância, o acaso, os fenômenos, a vontade de Deus é que eu tenha apenas 3 níveis de compreensão bem definidos em mim. Número 1, que eu busque me conhecer e julgue por mim mesmo o que é justo, para eu evitar uma quantidade enorme de calamidades que não acontecem por causa de ventos, nem de tufões, nem de enchentes, nem de tsunamis, nem de abalos sísmicos, nem porque o telhado literal da casa caiu, mas porque a gente, na nossa insensatez, comprou brigas idiotas, odiou, chamou de meu direito as nossas raivas, as nossas iras, as nossas vontades de vingança, as nossas amarguras. Isso é que torna a existência calamitosa. Jesus disse, isso está na sua mão. Evite o que está na sua mão. A torre pode cair. Se cair, não diga, foi porque ele pecou. E se for sobre você, não pergunte, foi porque eu pequei, Senhor. Porque quem peca sabe. E torres caem também sobre a cabeça de santos. A segunda coisa que eu tenho que entender é esta. Não existe essa medida e este critério de equivalências com aparência moral a serem aplicados em casos na vida, porque Deus não está separando o mundo entre joio e trigo. Ele faz vir sol sobre maus e bons e chuvas sobre justos e injustos, assim como também na casa do homem bom, Jó que o diga, acontecem fenômenos incompreensíveis que só vão fazer a sua síntese de percepção em nós quando nossa fé sair da interpretação moral das coisas e apenas aproveitar o bem do novo olhar que Deus lançou sobre nós. Nunca antes disso. A gente tem que saber que coisas assim acontecem sobre o homem bom, como acontecem coisas ruins com as pessoas más, como demoram a acontecer, ou às vezes não acontecem nunca, e o perverso vai com vida longa para a tumba, enquanto santos são ceifados cedo. E daí, se o santo ceifado entrou na glória de Deus, e se a longevidade do perverso deu a ele todo o tempo de arrependimento e ele não quis. A terceira coisa simples que Deus pede é apenas dê o fruto de ser gente hoje, de ser a pessoa que Deus deu você para ser. É como conclui a leitura do Evangelho, que prossegue dizendo basicamente isso. Então, verso 6 do capítulo 13, assim, então
estabelece também relação de continuidade com o que ele acabou de vir dizendo. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Eu sempre achei isso interessante, porque uma figueira plantada na vinha é uma coisa anômala, não é? Em vinhedos, normalmente, a gente só põe videiras, não bota nenhuma figueira. A figueira é uma planta, uma árvore, que aqui no ambiente bíblico, na botânica bíblica, ela sempre carrega um significado muito belo, muito bonito. Tanto é que Israel passou a se identificar com essa imagem da figueira e do seu fruto. E Jesus usou a imagem da figueira aplicadamente a Israel 3 vezes aqui nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Aí esse homem, Jesus, proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. É quando coisas de naturezas boas são colocadas no lugar errado, não é? Porque cada coisa deve ter a sua própria adequação. Não é porque algo é em si bom que aquilo em si será bom em qualquer lugar ou em qualquer circunstância ou situação. As nossas próprias bondades têm que se adequar às potencialidades que a gente tem para desenvolver o que a nós foi dado. Porque eu, com todo o potencial, se me planto no lugar errado, não floresço como poderia. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Não achou fruto. A coisa extraordinária sobre o Evangelho e sobre Jesus é que Deus sempre vem procurar fruto. E fruto não tem nada a ver com o teu QI cerebral, nem intelectual, nem com o teu dinheiro, nem com as tuas capacidades carismáticas, nem nada disso. Fruto é quem tu és em amor, que em sendo em amor produz o que você é. Assim como uma embriaguez tem o potencial de botar para fora coisas que a gente não tem muitas vezes a coragem de dizer, nem de falar, nem de expressar, ou nem de admitir que sente o que carrega dentro de si. Quando embriagado e a censura vai embora, às vezes o que está controlado brota como uma legião de coisas gritando de dentro da gente para fora. Que quem está de fora se apavora. Como é que ele podia estar aqui ao meu lado com tudo isso guardado aí dentro? Assim como uma embriaguez faz isso, o porre do amor de Deus em nós produz inevitavelmente o fruto do melhor de Deus para a vida. Para a vida. Brota. E aí, tanto faz. O indivíduo até com anomalias mentais, cheios de amor, vai produzir fruto. E o gênio, sem amor, pode produzir fórmulas, teoremas, invenções que passarão com tudo que passa. Porque só o que permanece é a palavra de Deus, e aquele que a vive com ela permanece para sempre. Esse é o fruto que ele vem buscar.
é o fruto de uma existência que vive em amor, em fé, e que se entrega com coragem para ser ao máximo o que sabe que pode ser em Deus, com Deus e para Deus na vida. Pelo que o dono dessa vinha disse ao viticultor que estava cuidando da figueira na vinha: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Não dá fruto. É só aparência, folha, frondosidade, mas não dá fruto. Só imagem. Como tudo mais que Jesus tratou antes aqui, que tinha a ver com imagem, interpretação de imagem, de fenômeno, de ocasião, de circunstância. Ele está falando desde o início: vocês conseguem interpretar algumas coisas, outras vocês não querem, não gostam, sobretudo não se enxergam, não se interpretam. E gastam tempo querendo saber quem pecou, quem não pecou, quem é mais pecador, quem é menos pecador, a calamidade de um, a dor do outro. Filosofam como figueiras na vinha, belas e infrutíferas. E eu venho há 3 anos buscar fruto e não acho. Está cada vez maior. Ocupa a terra. Vai ficando larga. É sombra. Nada cresce. Ela incha. Toma lugar das videiras. E não produz fruto. E eu venho, só encontro inchaço. Como em vocês, o que eu vejo é funcionalidade ou interpretação perversa. Mas não vejo o fruto da compreensão, nem do discernimento, nem da sabedoria se manifestar na existência de vocês jamais. Aí, o viticultor que cuidava do campo, da vinha, para o homem, lhe disse na graça suprema: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Eu acho isso extraordinário, só para concluir, porque Jesus vem fazendo essa viagem toda e depois faz essa síntese. Olha, a maior parte do que de ruim acontece com vocês, vocês criam. Calamidades, circunstâncias, acasos, conjunções fenomenológicas, elas acontecem, simplesmente acontecem. Não se preocupem, elas não matam ninguém, elas só são cenários. O que mata nem sempre é aquilo que vira cenário histórico. Por isso, se vocês não se arrependerem, não mudarem de mente, de olhar, de atitude, todos vão perecer igualmente, tanto faz se vão morrer longevos ou se vão ser ceifados por uma circunstância trágica, ou se vão se enrolar no caminho com o adversário e depois não saberem mais voltar e se calamitarem na existência como a maioria faz. Enxerguem a vocês mesmos e vocês vão evitar uma quantidade enorme de calamidades ainda no caminho. E vocês vão discernir a época de vocês, o tempo de vocês, para evitarem muitas calamidades de associação indevida na vida, ou de inadvertência para as horas, para as ocasiões, para o que está acontecendo à volta. Não aprenderão a prudência. E se caírem na mentalidade apequenada desse espírito, que porque é funcional na vida, quer transformar funcionalidades da vida em aplicativos morais,
para entender dor, angústia, catástrofe, cenário de morte, o que vai acontecer é que mais calamitosamente a vida se tornará para vocês. E vocês deixarão de dar a única coisa que importa, que é o fruto de uma existência que existe em amor, que não filosofa sobre a dor, que não interpreta calamidades, que vive com funcionalidade, que discerne sua época para se posicionar e se coloca como planta adequada no lugar adequado para dar o fruto da vida, que é o que o Pai procura e procura. A síntese de Jesus é esta. A maior parte do que nos dói a gente pode evitar. Existem coisas que caem sobre nós e a gente não pode evitar. E nem precisa interpretar. O que a gente tem é que aprender a julgar e a discernir nossos atos e a nós mesmos com verdade e com justiça. E dar o fruto de amor, de graça, que Deus espera de cada um de nós. O resto é só a velha cegueira, com a presunção de ver, com a qual a gente se engana, julga para fora, não se enxerga para dentro, não discerne os tempos, morre sem saber quem é, certo de que o trágico na vida do próximo estava revelando o pecado dele, quando na realidade a minha presunção de assim pensar é que ouve a voz de Jesus que diz: em verdade eu vos digo, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Jesus, que a tua palavra tenha sido compreendida, que o espírito do Evangelho tenha sido entendido e que a luz dessa compreensão pacifique o nosso coração, seja medicina para a nossa mente, lavagem para os nossos pensamentos, seja cura para as nossas doenças de interpretação que acabam adoecendo a nossa alma, os nossos corpos, a nossa vida, as nossas relações. Por favor, Jesus, permite que o que não nos falte seja uma mente que não pare de mudar, de se converter, de se arrepender, de crescer, de se renovar e de viver e reagir por causa das tuas misericórdias, constrangidos pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele, Jesus, que por eles morreu e ressuscitou. Enquanto nós cantamos, eu vou pedir ao querido Adailton para vir até aqui, mano, e me ajude aqui a coordenar a distribuição dos elementos, a fazer isso. Te adoramos, Rei dos Reis. Prazer é estar nos átrios do
Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Gente amada, Deus é bom. Obrigado. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou um pão e o partiu. E, tendo dado graças, obrigado. Ele disse: isto é o meu corpo, faze isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este, ou todo pão, todo alimento, façam isso, lembrando de mim. Porque o pão que eu dou pela vida do mundo é a minha carne. Como carne, ele não estava dizendo a minha materialidade. Quando perguntaram o que é isso, ele disse: não é de carne que eu estou falando, nem de matéria, é a minha palavra. O pão da vida são as minhas palavras são espírito, são vida. Isso é que vivifica o ser. E por essa vivificação, vocês vão viver com gratidão. Expressem essa gratidão em todas as coisas, façam da vida um culto, um comer grato da vontade de Deus. Uma comida eu tenho para comer, e esta consiste em fazer a vontade do meu Pai. Comam com gratidão a vontade de Deus. E em cada pão, sozinhos ou em família, ou na comunhão da fraternidade da fé, em cada pão na vida, façam isso renovando a gratidão pela vida na palavra, pela vivificação que vocês receberam na palavra eterna, no pão vivo que desceu do céu. Comei dele todos, comamos. Por semelhante modo, depois de haver comido o pão, ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. Cada copo d'água que vocês bebam, que vocês doem, cada prazer, cada vinho, cada suco, cada sabor, saibam, é vida. Vida, vida, vida. A gente come dádivas, bebe dádivas. Façam isto em memória de mim. Bebam o cálice da aliança, do pacto irrevogável que eu fiz com vocês. Em cada gesto da vida, bebam de novo a alegria desse vínculo eterno, que ninguém quebra, que foi feito na cruz, está consumado. Bebam todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.
Vão na paz do Senhor. Aleluia.